não sei se você já aconteceu com você, mas em algum momento você andando pela rua, parece que meia-noite é um horário que fica tudo pesado, fica tudo, você começa a olhar para o lado, você começa a ficar com medo. Esse é o horário em que o Senhor veio falar comigo e com você nessa noite. Mateus, o que o Senhor veio falar para mim e para você é simples. Ele veio falar para mim e para você que todos nós um dia vamos passar pela meia-noite. Mateus, eu quero que você entenda algo nessa noite e eu preciso que você compreenda o que o Senhor vai falar nessa noite. O que, Mateus? Todo ser humano vai passar pela meia-noite da vida. Eu não estou falando da meia-noite do relógio, 11h59, meia-noite não. Eu estou falando da meia-noite da vida. O horário em que você vai olhar para dentro de você e você vai ficar com medo de sair na rua, e você vai olhar e vai falar, eu não quero ver ninguém hoje. O que é isso, Mateus? É exatamente a meia-noite. E aí, quem somos nós quando a meia-noite bater na nossa porta? Porque eu consigo entender, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para os textos sagrados, eu consigo perceber que os levitas, profetas, seja pregador, seja novo convertido, seja presbíteros, seja lá quem for, um dia vai passar pela meia-noite da vida. E aí, Mateus, e aí que a meia-noite não está restrita somente aos pastores, não. Meia-noite não está restrito somente àqueles que têm uma vida de muita oração e muita intimidade há muito tempo com Deus, não. Eu estou falando que a meia-noite pode bater na minha porta e na sua porta a qualquer momento. Ele não avisa que está chegando, ele só chega. É bonito, é feio, é engraçado, é sério, é moreno, é branco, todos vão passar pela meia-noite. Mateus, traduz essa mensagem, vou traduzir para que você entenda. Meia-noite é horário de lágrimas sem lenço. Meia-noite é horário de frio sem cobertor. Meia-noite é horário de solidão sem amigos. Meia-noite é horário de clamor sem resposta. É aquele dia que você ora e fala, Deus, eu preciso. Deus, eu estou necessitado de uma direção. E parece que os céus continuam fechados sobre a sua cabeça. É horário de dor sem remédio. Meia-noite é horário de luta. Meia-noite é horário da crise. Meia-noite é horário da tribulação. Meia-noite também é horário da guerra. Meia-noite é horário da traição. É horário da calúnia. E aí, Rebe canto iribiandarabá, suíde uavás. E aí que o Senhor nessa noite veio sabendo quem estaria sentado nessa cadeira. Porque, Mateus, porque eu tenho certeza que o Senhor nessa noite veio ministrar em muitos corações que estão passando pela meia-noite da vida. E eu não tenho dúvida do que eu vou falar nessa noite. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. E a palavra nessa noite é: o Senhor chegou na meia-noite. E quando Ele chega na meia-noite, tudo que estava ruim, de mal a pior, vai ter que mudar o cenário nessa noite. E aí, lendo a Bíblia, eu vou conhecer alguém chamado Salomão, em que a Bíblia vai dizer que é o homem mais sábio da terra. Não tem ninguém com a sabedoria de Salomão. E aí que Salomão ele vai falar um dia. Se você pegar para ler, você vai ver que ele vai falar: na multidão do conselho mora a sabedoria. E aí eu fui em direção a algumas pessoas para que eu e você saiamos daqui enriquecidos pelo que o Senhor quer falar nessa noite. O que você está falando, Mateus? Eu estou falando que eu fui até Abraão e perguntei a Abraão qual é o segredo para quando a meia-noite bater na nossa porta. Aí Abraão vai falar: na minha meia-noite eu estava dentro de uma tenda, com uma esposa estéril do meu lado. E aí que o Senhor me convidou a sair da minha tenda, olhar para o céu e contar as estrelas do céu. Mas não parou por aí não, pastor Fernando. O Senhor continuou falando: Abraão, você consegue contar as areias do mar? Não, assim vai ser a sua descendência. E eu entendi que Abraão, que meia-noite é o horário de eu estar dentro da tenda, mas meia-noite também é o horário do Senhor entrar na minha tenda e fazer com que eu viva a maior extraordinário da minha vida.
Mateus, me prova que ele viveu, eu te provo, porque a Bíblia vai chegar e o Senhor vai falar: Abraão, pegue toda a sua parentela, pegue tudo o que você tem e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe quem foi com Abraão? O seu sobrinho Ló. Ló vai em direção ao desconhecido com Abraão. Mas Mateus, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque quando você lê a história, você vai ver que não somente Abraão enriqueceu, prosperou, não, mas Ló também prosperou, Ló também enriqueceu. E aí, Mateus, e aí que Ló não teve o chamado que Abraão teve, e aí que Ló não ouviu a voz do Senhor para ele, Ló não sentiu nada, mas Ló decidiu andar com quem sentia. Ei, eu vim falar nessa noite para alguém que precisa ouvir. Talvez você não esteja sentindo nada ainda, talvez você não esteja vendo nada ainda. Continue andando com quem ouve, continue caminhando com quem sente, continua caminhando com quem tem uma palavra dos céus. Porque, Mateus, porque amanhã você vai sentir também, amanhã você vai ser impactado também. Ei, Ló, você ainda não vai ver anjo, Ló, porque mais na frente você vai ver que o anjo vai até onde ele estava e tira Ló de Sodoma e Gomorra. Mas Deus está falando para Ló: olha, Ló, você ainda não vai ver anjo nenhum, mas você vai ser impactado com aquilo com quem você escolheu andar. E aí, Mateus, é aí que eu vim falar para você nessa noite, que o Senhor está te dando uma história. Mateus, eu não entendi, vai me entender nessa noite. Ei, vai chegar o dia em que Abraão vai começar a viver a sua vida, e Ló vai começar a viver a vida dele. Mas enquanto isso não acontece, a Bíblia vai dizer que é Abraão orando e Ló sendo respondido pela oração de Abraão. Enquanto Abraão está orando, Ló recebe livramento. Enquanto Abraão está clamando, Ló recebe livramento. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer: enquanto você clama, a sua casa recebe renovo. Enquanto você senta e escuta da palavra, a sua casa, a sua parentela vai ser visitada pelo poder do Senhor. Aleluia. Eu fui até Moisés. E você, Moisés, o que fazer quando chegar meia-noite, Moisés? Moisés falou: meia-noite é horário de mar vermelho fechado, mas meia-noite também é horário de mandar o povo marchar, porque meia-noite também é horário do mar vermelho se abrir e o povo passar. E aí, eu não entendi. Meia-noite para mim e para você nessa noite talvez seja o horário do nosso choro, do nosso clamor, da nossa luta. Só você sabe o que você está passando. Mas assim como Moisés falou, eu vim falar para alguém nessa noite: meia-noite também é horário de mandar o povo clamar e marchar, porque o mar vai se abrir. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Miriam, o que fazer quando chegar meia-noite, Miriam? Pega um trampolim e prepare-se para cantar o hino da vitória. Davi, o que você fez quando a meia-noite bateu na sua porta? Eu vi o meu filho roubando o meu trono, ele pegou as minhas esposas, e no meio do deserto, Davi vai rasgar o seu coração e vai falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar ele me faz em verdes pastos, guia as minhas águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ei, eu sei, Senhor, que na minha meia-noite o Senhor vai preparar uma mesa diante dos meus adversários, e eu vou cantar o hino da vitória.
unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Rebeca Turibi Andarabás. Ribi Andarabá, Canturibi Andarabás, Sodorobo, Canturibi Andarabás. Isaías, o que fazia quando chegar meia-noite, Isaías, anuncia que o que há de vir virá, e não tardará, e ele vai ser Emanuel, Deus conosco, e todos saberão que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, que ele é Pai da eternidade, e que ele é Príncipe da paz. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmão. Jeremias, o que fazia quando chegar a meia-noite? Jeremias acredita que o Senhor tem uma aliança com a sua igreja, e essa aliança e as suas misericórdias são as causas de eu e você não sermos consumidos. E não termina por aí, porque essas misericórdias se renovam a cada manhã. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas para você e para mim, estarmos sentados aqui nessa noite ouvindo a palavra, quer dizer que pela manhã as misericórdias se renovaram sobre nós. É por isso que nós podemos levantar, é por isso que nós podemos viver mais um dia, porque o Senhor nos concedeu mais um dia. Ageu, e você, Ageu, o que fazia quando chegar a meia-noite? Quando a meia-noite bater na sua porta, Ageu, o que você fez? Eu preciso acreditar que a glória dessa última casa, ela vai sobrepor a primeira. Não. A glória da última casa, ela é muito maior do que a da primeira. Eu não sei quais foram as suas frustrações, mas eu estou aqui para te dizer que a glória da segunda casa vai te tomar nessa noite. Você não vai sair daqui o mesmo. Por que, Mateus? Porque tem uma glória, e essa glória é maior do que a glória que já foi um dia em você. A presença de Deus está na casa. Ei, todo choro nessa noite vai virar riso, toda tristeza vai ter que dar em retirada, vai ter que sair desse lugar. Por que, Mateus? Porque a alegria do Senhor é a tua força, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel, e você, Ezequiel? O que você vai fazer? O que você precisou fazer quando chegou na sua meia-noite? Na minha meia-noite, eu estava preso na Babilônia. Eu estava em cativeiro. Todo o meu povo estava preso comigo. Mas comunica com aqueles que estão ouvindo nessa noite, que meia-noite é a hora de abrir a boca e de profetizar sobre o vale de ossos secos. Por que, Mateus? Porque meia-noite é hora de vales sequíssimos, mas meia-noite também é horário de clamor, e também é horário de resposta. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, Mateus, você está falando isso porque o meu vale você nem sabe como está. Eu não preciso saber, mas o Deus do vale entrou nessa noite. O Deus dos vales está aqui na casa. Eu não preciso saber, sabe por quê? Porque eu não tenho força para mudar, mas tem alguém, e o nome dele é Jesus Cristo, que tudo que ele faz, ele tem poder para fazer. Você não entendeu? Ele pode todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Abacuque, o que você vai fazer? O que você precisou fazer quando chegou na sua meia-noite, Abacuque? Abacuque se vê cansado de tanta iniquidade, tanta violência, tanta destruição. Mas na meia-noite de Abacuque, ele vai fazer algo que eu sou apaixonado. Ele vai escrever: aviva, ó Senhor, no meio dos anos a tua obra, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na minha meia-noite eu declarei: todavia eu me alegrarei no Deus da minha
salvação. Não, pode não ter comida no campo, pode não ter aquilo que eu plantei, mas a minha alegria continua sendo o Senhor dos Exércitos. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei quais foram os seus projetos, mas talvez os seus projetos não tenham se cumprido. Talvez aquilo que você almejou para o meio do ano não aconteceu. Talvez você entrou aqui falando, eu vou parar, eu vou desistir. Por quê? Porque eu coloquei a mão, eu orei, eu jejuei, eu falei, e aqui agora eu cheguei no meio do ano e nada aconteceu. Eu estou aqui para te falar que Abacuque está nos ensinando todavia, a minha esperança não está nas coisas, a minha esperança não está nos carros, no cavalo, mas eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é, e Ele sempre será o nosso Deus. Aleluias, aleluias. Josué, o que você fez quando chegou a sua meia-noite, Josué? Eu me vi diante de tantos complexos de inferioridade. Por vezes, Josué falando, eu me coloquei para baixo. De tal ponto, que Josué vai começar a sua vida ouvindo palavras de ânimo do Senhor. Se lembra? Josué capítulo de número 1. Você vai ver que o Senhor vai falar para ele, Josué, tem bom ânimo, e não te espante, Josué, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, e eu estou contigo por onde quer que andares. É assim que começa o livro do profeta Josué. Mas sabe por que Deus levantou Josué? Porque se você pegar na Bíblia, em Êxodo, você vai ver que Moisés entrava na tenda para falar face a face com Deus, e a Bíblia vai falar, e Josué não se apartava da porta da tenda. O menino, Josué ainda era um menino. Josué já não era um homem ainda, ele era um menino, mas ele estava na porta da tenda. Moisés falando face a face com Deus e Josué na porta da tenda. Eu não sei se você entendeu, mas nessa noite o Senhor veio falar para mim e para você. Eu vou usar aqueles que estão na tenda, aqueles que estão na porta da tenda, querendo conhecimento, querendo viver coisas novas. Esses são os que o Senhor vai levantar nesse tempo. Não, você não entendeu. Ele poderia levantar pessoas pelo seu talento, ele poderia levantar pelo dom, mas não, ele escolheu levantar por aqueles que se submetem. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que, Mateus? Porque sobre ti há uma promessa, você não é igual aos outros, você é diferente. Me prova, Mateus, te provo. Por quê? Porque onde você chegou, poucos chegariam. Aonde Deus te colocou, muitos poderiam chegar por talento, mas o Senhor falou, aqui ninguém toca, nele ninguém toca, nela ninguém mexe. Eu vou te levar aonde os homens não podem te levar. Irmão, Deus vai levar Josué a viver de forma gradativa o seu capítulo de número 1, o seu capítulo de número 2, o seu capítulo de número 5, 10, 20, por aí vai. Sabe por que eu estou falando que ele viveu de forma gradativa? Porque se você parar para ver, ele começa no capítulo 1 falando quem ele era na vida de Josué. No capítulo de número 2, ele vai mostrar para Josué que em Jericó haviam pessoas que também temiam o Senhor, como Raabe. No versículo de número 5, ele vai se encontrar com o príncipe do exército e vai lembrar Josué que a guerra dele era espiritual. Mateus, o que você está falando? Eu estou falando para você que é para você parar de se preocupar com o natural. Por que, Mateus? Porque a sua guerra, quem guerreia é o Senhor. Você não vai ter que guerrear. Por que, Mateus? Porque a nossa peleja, quem guerreia é o nosso Senhor, o nosso Deus dos exércitos.
Ele já está na frente. E aí, Mateus? E aí que o espiritual vai tomar conta do natural nessa noite. E aí que nos lugares onde você pensou que era impossível, os anjos do Senhor estão tendo ordens agora do Senhor para ir lá e tocar onde você pediu para o Senhor que Ele tocasse. Ei, se você tiver fé nessa noite, a Bíblia vai dizer: aos meus anjos eu darei ordem ao seu respeito, ao seu respeito. E aí, Mateus, e aí que se tiver algo agora em que você estiver pedindo, o Senhor está dando ordem e as coisas vão mudar. Versículo de número 10. Josué vai viver um milagre. A Bíblia vai dizer que ele está no campo de batalha guerreando. O Senhor falou: ainda hoje eu vou dar vitória ao povo. Mas perceba que em Israel não é igual no Brasil. Aqui 11h59 vira o dia, lá não. É no sol, quando o sol se põe. O que o Senhor está falando? Josué, ainda hoje eu vou te dar vitória. Josué está dentro do campo, lutando. O sol está se pondo. E ele está preocupado, ele está falando: Deus, o sol está se pondo, o dia vai acabar. Cadê a minha vitória? Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor para o sol. O Senhor vai. É por isso que falta um dia em Israel. Por que, Mateus? Porque foi o dia que o Senhor parou o sol e falou: Josué, continua lutando. Por quê? Porque o sol só vai se pôr quando a vitória chegar para o povo de Israel. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor nessa noite está parando a marcha infernal, tudo aquilo que se levantou para impedir a sua vitória. E Ele está falando: continue lutando, porque o sol só vai se pôr, o dia só vai acabar quando a sua vitória chegar. Esse é o milagre que Josué viveu. 2. E aí, Mateus, e aí que Josué ele precisou viver todos os seus capítulos para chegar no capítulo de número 21, no versículo de número 45. Ele vai escrever e ele vai afirmar para mim e para você nessa noite todas as promessas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Nada falhou, tudo se cumpriu. Não sei se você entendeu o que ele está falando nessa noite. Ele está falando para mim e para você que ele precisou passar por todos os capítulos, mas quando ele chegou no capítulo de número 21, ele pôde olhar para trás e falar: não teve nenhuma promessa que não se cumpriu na minha vida. Tudo o Senhor fez. E eu estou aqui nessa noite para falar para mim, e eu preciso ouvir isso também e falar para você, porque tem pessoas que estão falando para você e para mim: olha, cadê o seu Deus? Mas não é crente? Mateus, o que é isso? Viva os seus capítulos. Talvez você esteja no capítulo 1 da sua história. O Senhor está falando para você: seja forte, corajoso, não desanimes. Por que, Mateus? Porque os capítulos eles vão passar. E se você permanecer firme, assim como Josué fez, você vai olhar para trás e você vai afirmar todas as promessas que o Senhor fez para mim e para minha casa. Tudo se cumpriu. Eu estou aqui para falar para você nessa noite, para você deixar a ansiedade de lado. Por que, Mateus? Mas Mateus, está difícil demais. Eu estou aqui para te falar que tem pessoas que estão olhando para a gente e estão falando: olha, desiste desse capítulo. Esse capítulo de número 15 da sua vida está tão difícil. Mas eles não sabem o preço que a gente precisou pagar no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo de número 14, para chegar onde a gente está hoje. Ei, eu sou uma boca de Deus para você nessa noite, e o Senhor está me usando para falar para você algo. Ei, deixa eles falarem o que eles quiserem, você vai continuar vivendo os seus capítulos de uma forma gradativa. Por que, Mateus? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas nada mudou hoje, mas o amanhã vai chegar. Mas nada aconteceu hoje, mas o amanhã vai chegar na sua vida. Abandona esse casamento. Abandona esse filho drogado. Abandona essa vida.
Mas o Senhor nessa noite está usando a minha boca para falar para você: não desista daquilo que o Senhor te deu. Não, você não entendeu. Talvez seja um dos capítulos mais difíceis da sua história, mas o Senhor está falando para você: não desista. Por que, Mateus? Porque quem está fora não sabe o preço que foi pago, as lágrimas que se rolaram, os choros, os clamores, mas você sabe como chegou aqui, como doeu para chegar até aqui. E nessa noite o Senhor está falando: continue, não pare. Por que, Mateus? Porque você vai viver, e você vai ver a sua casa vivendo o romper dos céus. Aleluia. E ele não para aí, porque ele vai falar: eu fui até Malaquias. E você, Malaquias, quando chegar a meia-noite, o que você fez? Aí Malaquias vai falar: acredita que uma nova geração o Senhor está levantando, e essa geração vai fazer a diferença entre o santo e o profano, e essa geração vai fazer a diferença entre o justo e o pecador. Não, você não entendeu. Ele está falando: olha, na meia-noite, acredite que uma nova geração está sendo levantada no meio de vós. E aí eu cheguei no principal: Jesus. E você, quando chegar à meia-noite? A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo de número 25, em que tinham 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia vai dizer que já se passava algum tempo, e nada do noivo chegar para buscar. Elas começam a dormir. Mas a Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 6: mas à meia-noite ouve-se um grito, o noivo chegou. E aí, quando o noivo chegou, 5 tinham azeite e 5 não tinham. E aí, Mateus, o que você quer falar com essa mensagem? Eu estou aqui para falar para mim e para você que essa meia-noite que o Senhor está falando não é a meia-noite do relógio, mas é a meia-noite dos céus. E aí, Mateus, e aí que o noivo está voltando para buscar a sua igreja. Mateus, eu não entendi. Meia-noite não é horário de brincar, de ser adorador. Meia-noite é horário de ter azeite na botija. Por que, Mateus? Porque quando o noivo chegar, não adianta pedir para o irmão do lado, porque o noivo só vai levar quem tem azeite. E aí, Mateus, e aí que você não pode ser as 5 loucas, mas você precisa ser as 5 prudentes que tinham azeite na hora da meia-noite. Ei, irmão, tem muito lobo vivendo como ovelha. Mas e aí, Mateus, e aí que o dia vai chegar e que vão ser separados, mas enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar com azeite, nós precisamos continuar adorando, nós precisamos continuar louvando, nós precisamos continuar exaltando o nome do Senhor. Por que, Mateus? Porque o grande dia vai chegar e ele não vai tardar, ele já está na porta. Me prova, Mateus, vou te provar. Por que, Mateus? Porque quando a Bíblia vai falar em Mateus, também no capítulo de número 24, o Jesus está pregando um sermão para os seus discípulos, e aí que os discípulos vão falar: tá bom, mestre, mas como a gente vai saber que o Senhor está voltando? Jesus vai olhar e ele vai falar assim: os sinais virão quando estiver próximo da vinda do Filho do Homem. Aí ele vai falar assim: quando filhos se levantarem contra pais e pais se levantarem contra filhos, eu estarei voltando. Quando nação se levantar contra nação e reino contra reino, eu estarei voltando. Palavras do Senhor, irmão. E aí, Mateus? E aí que dias para trás, um tempo atrás, chegou uma notícia: 40 bebês tinham sido decapitados pelo Estado Islâmico. O que é isso, Mateus? É um grito de Deus às igrejas: eu estou
voltando. Mateus, o que você está falando? Eu estou falando que alguns anos atrás, todo mundo ficou preso dentro das suas casas, ninguém podia sair mais para encontrar ninguém. O que é isso, Mateus? É o Senhor gritando para mim e para você: eu estou voltando. Quando houver fomes, quando houver pestes, eu estarei voltando, Mateus. E aí que nessa noite, o Senhor toma a minha boca para falar para a igreja: olha, eu estou voltando, a minha vida está próxima. E aí que é tempo de mergulho, e aí que é tempo de ganhar vidas para Jesus, e aí que à meia-noite pode faltar carro, na meia-noite pode faltar casa própria, na meia-noite pode faltar amigos, mas na meia-noite não pode faltar presença. E se a presença estiver, você vai chegar naquele grande dia, e o Senhor vai falar: entre para o gozo do teu Senhor. Não, irmão, eu vim falar para você que talvez você esteja colocando as suas expectativas em pessoas. Talvez você tenha colocado a sua felicidade na mão de alguém, mas eu estou aqui para te falar que a sua felicidade você não vai encontrar em ninguém a não ser em Jesus. Ele pode completar tudo aquilo que você tem pedido. Os seus dias, esse vazio que anda e ronda a sua alma, é porque você ainda não colocou a pessoa certa, é porque você ainda insiste em viver do seu jeito. Mateus, traduz essa noite para mim, vou traduzir. Essa noite é a noite de você ser cheio do Espírito Santo. Essa noite é a noite da autoridade voltar. O poder vai ser derramado sobre você. Por que, Mateus? Porque o apóstolo Paulo vai falar para o seu filho na fé, Timóteo: desperta o dom que há em ti. Nessa noite tem dons sendo liberados sobre nós. Nessa noite o Senhor quer tomar a sua boca em línguas estranhas. Quanto tempo tem que você não se quebranta na presença e você fala: Deus, eu preciso, Deus, eu quero. E nessa noite Ele está aqui, Ele está aqui. E se apenas você tocar na orla do se apenas você tocar, você vai ser curado. Aleluia. Ei, irmão, deixe no altar tudo que te paralisa, esse pecado que você tem lutado. Só nós sabemos o que precisamos pagar, os preços que precisamos pagar todos os dias, as renúncias. Ei, irmão, mas eu posso te falar algo para que a gente encerre. A Bíblia vai dizer, e nós chegamos aqui, em que Paulo está na sua viagem missionária. Paulo e Silas. Mateus, mas traduz essa prisão para mim. Vou traduzir para que você entenda. A Bíblia está dizendo que Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem é Gamaliel, Mateus? Gamaliel era um professor renomado na sua época. É nesse lugar em que Paulo vai aprender. E Paulo, ele vai crescer tendo raiva de um cristão. Ele vai crescer com raiva. É por isso que quando ele chega na sua vida adulta, ele vai perseguir cristão, ele vai matar. Ele vai conseguir cartas a fim de matar a igreja do Senhor. Até que em um determinado momento, como você sabe a história, e se você não souber, você vai saber agora, em que ele está indo até Damasco, o Senhor vai fazer com que Paulo caia do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele vai aparecer para Ananias e vai falar: Ananias, tem alguém que caiu do cavalo, está cego agora, e eu quero que você vá lá. Para você entender como era a fama de Paulo, é que Ananias, quando ele ouve isso do Senhor, ele vai falar: Senhor, mas é Paulo. Na época era Saulo. É um perseguidor. É um assassino. Deus vai olhar para Ananias e vai falar: Ananias, se para você ele é um assassino, se para você ele é um perseguidor, para mim ele é um servo, ele é um filho amado. É nesse contexto em que Ananias vai até a rua direita
pega Paulo. E é ali que o Senhor encontra Paulo. E nesse momento da história, ele está saindo na sua viagem missionária, alguém que já foi transformado pelo Espírito Santo. Alguém que agora está indo até um lugar, falar, pregar as boas novas. E quando ele chega nesse lugar, a Bíblia vai dizer que ele sai da casa de uma irmã onde ele estava, e uma jovem com espírito de Pitom. Mateus, o que é isso? Espírito de adivinhação. Uma jovem endemoniada vem atrás de Paulo, gritando: esse é Paulo e aquele é Silas, o filho do Deus Todo-Poderoso. Esse é Paulo, aquele é Silas, o filho do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que, por vezes, isso acontece, não foi uma, não foram duas. E quando ele está cansado dessa série de repetições, ele vai pegar da autoridade que o Senhor dera à igreja. A Bíblia vai dizer que no meu nome vocês vão expulsar os demônios. É nessa autoridade que Paulo vem, olha no olho daquela jovem e fala: jovem, você está curada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Sai todo espírito maligno. A Bíblia vai dizer que ela é liberta. E aí começa a prisão, porque os seus donos, pessoas que ganhavam dinheiro à custa de uma prisão espiritual. O que é isso, Mateus? As pessoas chegavam naquele lugar, ela pegava a mão, ela começava a adivinhar: você está passando um problema no seu casamento. A pessoa: sim. Você está passando um problema na sua área sentimental. E ela ia entregando adivinhações para essa pessoa, e no final, essa consulta era paga, e esse dinheiro ia para a mão daqueles que estavam encarcerando essa jovem. É nesse cenário que Paulo vai expulsar esse demônio. E agora, os donos dessa mulher, vendo que o lucro tinha acabado, tinha cessado, vão mandar prender Paulo e vão mandar prender Silas. E quando eles chegam na prisão, a Bíblia vai dizer em que eles estão presos com o carcereiro, porta fechada, é dali para a morte. Mas a Bíblia vai dizer que quando Paulo e Silas estão na prisão, a Bíblia vai dizer, irmão, que há um quebrantamento dentro daquela prisão com Paulo e Silas. Não, você não entendeu, ele não precisou algo acontecer diante dos seus olhos, não. Em um determinado momento, quando eles estão lá dentro, ele fala: Paulo, eu estou com vontade de louvar. Aí Paulo está olhando para Silas e está falando: eu estou com uma vontade de orar, Silas. E eles começam a fazer um culto dentro da prisão. E aí, Mateus, é aí que Paulo, ele está falando para mim e para você o que ele escreve nas suas cartas: pois eu estou convencido de que nem mesmo a morte, e de que nem mesmo a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não, você não entendeu. Ele não precisou ser liberto para que ele comece a cantar, para que ele comece a louvar. É por isso que diante dessa palavra eu vim pregar para a geração de adoradores aqui nesse lugar, a geração da meia-noite que está sentado aqui na minha frente. Quem é Mateus? Enquanto você está abrindo a sua boca para clamar, o azeite vai descer, as promessas vão se cumprir. Mas para que isso aconteça, tem uma geração clamando sem ver nada. Ei, eu e você não somos Tomé, nós não precisamos tocar para nós crermos. Por que, Mateus? Porque nós cremos, e é por isso que nós vivemos e experimentamos. Quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? Porque enquanto o azeite sobe, o Senhor manda renovo. Enquanto o louvor sobe, o Senhor manda graça. Enquanto você abre a sua boca, as promessas do Senhor estão te alcançando nesse lugar. A Bíblia vai dizer, irmão, que eles estão cantando, eles estão louvando. E sabe o que é interessante? É que parece que eu consigo ver os outros presos, sabe? Olhando e falando: não é Paulo,
Não é aquele que estava pregando ontem, não é aquele que veio, que fez, que expulsou, está dentro da prisão. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que não era uma prisão qualquer, mas era uma prisão de cárcere interior. E sabe o que Deus ministra nessa noite? Quantos estão presos dentro do seu próprio emocional? Seu corpo está livre, mas a sua mente está presa. Sua mão pode fazer o que você quiser, você pode ir aonde você quiser, mas os seus pensamentos continuam e insistem em estar preso em algo que você já não vive mais, em algo que já se passou. E o Senhor nessa noite está falando para mim e para você: a prisão interior acaba hoje. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o nome da sua prisão, mas eu sei que nessa noite, assim como fizeram com Paulo e Silas, a sua resposta chega hoje. Fique de pé nessa noite, por gentileza. Irmão, podem falar o que quiser, mas eu nunca vi alguém calar a voz de um adorador. Pode te colocar dentro de quarto escuro, mas o adorador continua adorando lá. Pode te colocar dentro de prisões, mas o adorador continua adorando lá. Pode colocar eu e você aonde eles quiserem, mas a nossa boca eles não podem prender. E é por isso que nessa noite o Senhor vai abrir a sua boca para você profetizar, para você cantar louvores ao seu Pai. Por que, Mateus? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, na meia-noite. O cenário era esse, preso para a morte. Mas a Bíblia vai dizer assim, na meia-noite houve-se um grande terremoto. Não. Eu vim aqui declarar para você que a meia-noite do Senhor te encontrou. Mateus estava preso, porque a meia-noite chegou e o terremoto do Senhor. Mateus, o que é isso? Terremoto é resposta, terremoto é clamor sendo respondido, terremoto é bênçãos, terremoto é tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida se cumprindo diante dos seus olhos agora. Curva a sua cabeça no seu lugar, por gentileza. A Bíblia vai dizer que aquele cenário aconteceu algo tão forte que até o carcereiro, ele teve que se dobrar. Mateus, por que está doendo tanto? Porque a sua casa precisa ver que o Senhor está trabalhando em você. Não, você não entendeu. Mateus, mas comigo é mais difícil. Porque você é uma resposta para a sua casa. Mateus, eu não estou entendendo, vai me entender. O Senhor está te dando testemunho nesse lugar. O que isso quer dizer, Mateus? Isso quer dizer que amanhã alguém vai chegar para você e vai te procurar e vai falar: olha, eu estou desesperado, eu estou passando por isso, e você vai falar: senta aí, porque eu vou te contar a minha história, senta aí que eu vou te contar a minha história. Mateus, o que é isso? Eu vou traduzir para você. O Senhor está liberando histórias nesse lugar. No lugar da vergonha eu dou dupla honra. Não, você não entendeu. Eu não sei como você chegou, mas eu sei como vai ser o seu final. O seu início pode ser: aquieta-te e saber que eu sou Deus. Mas o seu capítulo de número 21, assim como foi com Josué, palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor prometeu à casa de Israel, tudo se cumpriu. Rebe canturiando arabás. Aleluias. Espírito Santo de Deus, o Senhor pode
O Senhor já está tocando nos corações, porque o Senhor não depende dos meus gritos, das minhas palavras, não, Pai. A sua mão vai aonde eu não posso ir, a sua mão chega onde a minha não pode chegar, e aonde tem alguém, Pai, agora, precisando de um renovo, precisando de um toque, Pai, toca agora, enche agora, Pai. Nós somos vaso na mão do olheiro, e se o Senhor quiser quebrar, quebra, e se o Senhor quiser mexer, mexe. Eu não sei o que você vai fazer, mas nós sabemos, Pai, que nós estamos totalmente dependentes de Ti. Tem pessoas que já estão sentindo a presença. Tem pessoas que já estão sentindo a presença nesse lugar. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Se eu fosse você, eu abria a boca e falava: Deus vem, Deus me toca, Deus me renova, Pai. Eu estou falando para você que talvez você hoje ainda não tenha a resposta do que você tem pedido, mas continue adorando, continue clamando, porque quem permanece vai cantar o hino da vitória. Ei, Jesus, aqui diante de mim, Pai, nessa noite, venha e toca, Pai, nessa geração. Venha e toca, Pai, nesse lugar. Nos quatro cantos dessa igreja, Pai. Coloque anjos agora nesse lugar. Ah, Deus, venha como fogo. Venha como fogo. Venha como fogo, Jesus. Que ninguém saia daqui não sentindo a Tua presença. Por que, Mateus? Porque a Bíblia vai dizer: aquele que bate, a porta tem que se abrir. Pai, começa agora a encher os vasos. Enche os vasos. Pai, o Senhor sabe a guerra, o Senhor sabe como essa vida precisa chegar em casa hoje, então faça a obra, Pai, toque agora. Ah, Deus, eu quero te pedir algo nesse lugar, que não esteja limitado somente a quatro paredes, mas que aonde, Pai, a nossa oração, a nossa intercessão chegar, o Senhor vai com seus braços fortes agora, e vai dar-lhe vida, e vai trazer vida a quem estava morto, e vai trazer força para quem estava cansado. Eu não sei quem é, Pai, mas tem pessoas aqui clamando por alguém, tem pessoas aqui clamando por alguém, tem pessoas clamando por filhos aqui nesse lugar, tem pessoas clamando, Pai, pela família. E eu quero declarar agora, Pai, faça na nossa geração, faça de novo as obras que fizeram no passado. Ah, Deus, eu estou declarando que se os céus fizer mais uma vez, todo alcoólatra vai ser liberado agora para viver o extraordinário. Se o céu fizer mais uma vez, nós não vamos mais ficar prisioneiros do pecado, mas nós vamos ser alguém que vamos caminhar contigo todos os dias, Jesus. Se o céu fizer mais uma vez, Pai, nós não vamos mais ser dependentes de pessoas, mas a Sua presença vai nos preencher de tal forma que todas as coisas perdem o seu valor quando temos a Tua presença, Jesus. Eu estou declarando, Pai, que no ano de 2025, esse ano ainda, Pai, para pessoas que pensaram que não viveriam, para pessoas que já até engavetaram os sonhos, eu estou declarando que o Senhor está entrando dentro da gaveta agora, e está falando: eu sou o seu Deus, e eu vou fazer você viver, quando ninguém mais esperava que você viveria. Eu estou declarando que o Deus dos vales está aqui, o Deus das montanhas também. Ele não é somente o Deus dos vales, mas Ele é o Deus das montanhas. Ele não é somente o Deus das fases boas, mas Ele também é o Deus do seu deserto. Ei, Rebe Canturibi Andarabás, Odorobo Canturi Andarabás. O Senhor, lá em Minas, quando eu fui ministrar no congresso, o Senhor me deu uma palavra. E eu lembro que eu estava ministrando. Quando acabou aquela ministração, as pessoas
uns choravam, outros ouviam que Deus estava falando a direção naquele lugar. Eu lembro que um menino, ele chegou para mim, ele falou assim: Mateus, tudo aquilo que você falou nesse altar era exatamente aquilo que eu precisava hoje. Ele falou assim ainda para mim, ele trabalha com o pastor César lá na farmácia. Ele falou assim: olha, eu ia vir ontem, eu não quis vir, mas hoje Deus me incomodou e eu estou aqui. Aí ele olhou para mim, e eu lembro que teve a ministração, a pastora Leia fez uma ministração, e o Senhor me usou para aquela vida. E ele olhou para mim e ele falou assim: Mateus, eu estava dentro do quarto, eu não conseguia mais forças, eu quero, mas eu não conseguia forças, e hoje o Senhor me encontrou. Hoje o Senhor usou a sua vida para que eu pudesse sair desse lugar escuro e pudesse ter vida novamente. Mateus, por que você está falando isso? Eu estou falando para que você não perca essa oportunidade. Talvez essa seja a sua última oportunidade, eu não sei. Talvez seja a minha última. Quando pisarmos lá fora, ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez hoje o Senhor esteja falando: arruma a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E aí, Mateus, e aí, que quem somos nós hoje, agora? Você está tendo a oportunidade nessa noite de falar: Deus, já não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. As minhas vontades eu não quero mais viver, Senhor. Eu estou convencido, Pai, de que nada que eu queira, de que nada, Pai, que eu tente fazer, há de se comparar com a glória que o Senhor tem para mim, Jesus. E se você nessa noite está entendendo esse recado, por que, Mateus? Porque os dias vão passar. Se você hoje olhar e falar: olha, eu não quero, feche o coração, está tudo bem, vai passar os dias. Mas você vai precisar, em algum momento, parar e analisar a sua história. E a minha oração e a oração da igreja é que ninguém perca mais tempo. Por que, Mateus? Porque tem muita gente sofrendo dentro de prisões interiores, porque não querem sair de onde estão. Porque a decisão de sair não é nossa. Eu não posso decidir por você e você não pode decidir por mim, mas a decisão é sua. A hora que você olhar, se levantar e falar: aqui não é mais o meu lugar, eu vou viver tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Por que, Mateus? Porque o capítulo 21 já está escrito. Ele não escreveu agora, não, mas o Senhor diz para mim e para você: eu já escrevi antes de você entrar no ventre da sua mãe. É só você viver o que eu já escrevi, e eu tenho para você. A minha vontade é boa, a minha vontade é perfeita, e a minha vontade é agradável para ti. Coloca a mão no seu coração e eu encerro. Aleluia, Jesus. Deus, aqui estamos nós, Pai. O Senhor sabe, Pai, como nós estamos. Muitos até tentam colocar um sorriso, mas o Senhor sabe, Pai, como nós estamos aqui agora. Muitos até tentam fingir ser quem não são, mas somente a Tua presença sabe como realmente estamos aqui agora, Jesus. Só a Sua presença sabe quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e as lágrimas escorrem pelos nossos olhos, Jesus. Só a Tua presença sabe, Pai, quando nós estamos esgotados, sem força, falando: eu não vou conseguir, e a Tua presença nos enche de uma tal forma, Pai, que nós nos levantamos e falamos: eu vou viver as promessas e eu não vou parar. Só a Tua presença pode fazer isso, Jesus. É por isso que a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor vá de encontro a esses corações. Porque tem pessoas aqui pensando: eu não posso, eu não sou digno de viver isso. Mas eu estou declarando, Pai, e eu estou afirmando que o Deus que pega a prostituta e faz virar uma esposa é o Deus que está aqui nesse lugar. É o Deus que pega as pessoas que não são para confundir as que são.
É o Deus que pega aqueles que ninguém dão nada, Pai, e coloca sentado entre os príncipes dessa terra, Jesus. É esse Deus que caminha no nosso meio hoje. O Senhor é a razão de tudo para nós, Jesus. O Senhor já era antes de nós estarmos aqui, Pai. O Senhor não existe, o Senhor é. Por quê, Pai? Porque o Senhor era antes de tudo existir. Foi da sua boca que saiu todas as coisas, Deus. É por isso que a humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor. Para os panteístas Ele é tudo e tudo é Ele. Para os espíritas Ele é um espírito evoluído. Para os momentâneos Ele é um profeta menor do que Maomé. Para os budistas Ele foi uma mente brilhante. Para os ateus Ele jamais existiu. Mas para os católicos Ele está preso na cruz do meio. Mas para João Batista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se para os católicos Ele está preso na cruz do meio, para mim, para você e para essa igreja, Ele caminha no nosso meio agora. Ele caminha agora. Só quem pode sentir, sente. Só quem pode sentir, sente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.